Essa aqui é a família que, na verdade, é Emerich. É o início da nossa família, tá? O Adam Emerich e a Margaret Weber, eles nasceram na Alemanha, numa cidade de Galen. A minha, só deixa eu fazer. É Margareta. Margareta. É. Margareta. Ah, tá. Todo o início dessa, eu peguei do Valmir Emerim, que é o Formiga, o professor de Educação Física de Araranguá. Ele fez toda a pesquisa em cartórios, mandou vir documentos da Alemanha, tudo. Então, assim, ó, na verdade, eu só me interessei e sintetizei e fiz a parte da nossa família daí, tá? Então, o Adam Emerich e a Margareta Weber, né? Eles nasceram na Alemanha, casaram e tiveram lá 4 filhos: a Ana Maria, o Anton Francis, a Maria Gertrude e o Peter Adam. Só eu ia perguntar se a tia Nazaré estava, porque ela estava lá fora. Então, eles, com esses 4 filhos, é o que veio no registro da imigração, que ele conseguiu resgatar lá. Quando vieram, eram esses 4 nomes. Provavelmente tem mais filhos, que eles não pararam com esses 4, porque aqui é 1827. Eles chegaram no Brasil em 1828. E eles ficavam bastante tempo no navio, em torno de 6 meses e tal, né? Naquelas condições que vinham os imigrantes para cá. Então, o Anton Francis e a Mariana Magnus, o Anton Francis veio com a família da Alemanha e a Mariana Magnus é uma outra que veio com outra família, e o núcleo deles era São Pedro de Alcântara. Então fala lá, eles de Desterro eles foram para São Pedro de Alcântara, que é de Florianópolis. Então ali eles foram a pé, né, com as cargas em cima dos cavalos, das carroças, e eles foram para lá. E aí o Anton Francis casou com a Mariana Magnus lá em São Pedro de Alcântara. E aí, até aqui eles eram Emerich ainda. Emerich, que a gente costuma falar na nossa região, né? Emerich, né? Então, até aqui eles ainda tinham o sobrenome de Emerich. Aí o Anton Francis casou com a Mariana Magnus e eles tiveram 5 filhos. O Pedro Antônio, o João Antônio Emerim, o Antônio Francisco Emerim Júnior, o Quintiliano Antônio e a Carolina Magnus. Nós somos do ramo do João Antônio Emerim. O João Antônio Emerim, ele tem uma história interessante. Que o João Antônio Emerim, o Antônio Francisco, o Anton Francis e a Mariana Magnus se mudaram de São Pedro de Alcântara e foram para Torres, na localidade de Dom Pedro de Alcântara. Eles fundaram Dom Pedro de Alcântara lá. Tá? Então, assim, ó. E aí, chegando ali, tinha muitos índios na região, naquela época era tudo índio. E aí, aquela matança normal que na época acontecia, né? E aí sobrou uma índiazinha, uma jovem que sobrou lá na fazenda deles. E a índiazinha é a Mariana Antônia. A Mariana Antônia, então, trabalhava na família do Anton Francis e da Mariana Magnus. E aí, ela era empregada lá? Ela era uma índia que sobrou e ficou lá. Com certeza ela trabalhava escravizada, com certeza, né? Então, aí o Antônio e a Mariana Magnus, com esses 5 filhos, o João Antônio meio que se engraçou com a Mariana Antônia. Gostou da indiazinha, uma alemã, né? Gostou da Índia. E aí ela engravidou. Ela engravidou do Manuel João. Isso aí não, antigamente. Ela engravidou. Só que como ela era, né, a Índia lá que ficou na família, ele tinha que casar, ele não queria casar. Daí ele, fugiu. Ele fugiu. O João Antônio fugiu, ele fugiu e ficou um bom tempo desaparecido. Aí o Anton Francis, o pai dele, botou um precatório atrás dele. Naquela época, né, tinha os não sei o que de quarteirão, os delegados, que na época era outro nome, né? Então eles botaram o precatório para achar o João Antônio, porque ele tinha que voltar para casar. Então era assim, ó, tinha esse precatório
precatório era assim, ó. Se a polícia achasse ele, ele ia preso. Ou ele tinha que casar com ela, era outra opção, ou ele tinha que pagar um dote muito grande para ela, porque ela tinha um filho para criar. Então tinha essa precatória e depois de 6 anos ele retornou e resolveu casar com ela. Com a Mariana. Com a Mariana. Ele casou com a Mariana Antônia. O João Antônio casou com a Mariana Antônia. E assim, ó, a Mariana Antônia, ela não tem registro nos cartórios de certidão de óbito, porque né, o Valmir também acha que tá viva. Que como ela era índia, não tinha documento, então por isso não se acha certidão de óbito. Então se não tinha documento, ela não existiu. Ela não existiu, tá? Documental ela não existiu. Vocês são uma fraude. Aí depois que ele retornou, então, 6 anos após, aí ele casou com a Mariana Antônia, daí ele teve mais o Virgílio João, tá? Que ele casou com a Celedônia, que teve 2 filhos. Aí ele teve o Irineu João, essa família tá aqui no Sombrio, eu falei também com uma neta dele aqui no Sombrio, no interior, na Sanga Negra, tá? O Irineu João casou com a Etelvina, aí teve o Guilherme João Emerim, que ele casou com a Perpétua Brígida de Jesus. E a Perpétua Brígida de Jesus, ela é irmã do Antônio Manuel Paulino. Ali eram 2 irmãos com 2 irmãs. 2 irmãos aqui. O Guilherme, os filhos do Guilherme estão aqui no Sombrio também, no interior, numa comunidade da Garuva. Um ramo, né, dos filhos dele, do Guilherme João com a Perpétua. Tá? Ó, os filhos do Guilherme João com a Perpétua, Celestídio, João Guilherme, Adélia, Adília, Catarina, Honorina e a Marfelina. Esses são os filhos do João Guilherme. Os filhos da Cantídia, que casou com o Antônio Manuel Paulino, o Antônio, que casou com a Gracelina, aí tem 3 filhos, o Carlos Tadeu, o Almir e o Nivaldo. O Niraldo. O Manuel casou com a Emir, o João teve 2 filhos, João e Eva. A Maria casou com o Berílio Silva, a Ângela e o José. O Ernesto casou com a Benta, tiveram os filhos, o Antônio, o Vilso, o José Roberto, a Elzi, Arlete, Maria Aparecida, Evanilda, Dilson e Mabel. A Marfelina casou com o Antônio Pacheco, teve só a Marlene. O Felinto com a Judite teve o Anselmo, a Zélia e o Moacir. O Alcides com a Maria Souza teve a Nilceia, Gilberto, Gerson, Marileia, Geraldo e Giovanni. O João casou com a Lídia, teve a Wanda, o Antônio Carlos, Luiz Braz, Maria das Graças, Maria Terezinha. A Ernestina casou com o Manuel, teve então a Alba, a Carmen, o Antônio Carlos, a Nazaré, a Rita de Cássia, a Edna, a Maria Rosângela e o Tarcísio. Aí da parte da Ernestina, eu fiz aqui a Alba e José de Gonçalves, teve a Maria Cristina, o Rogério, o Martim, Os atuais. a Adroaldo, Sinara e Ivana, 6 filhos. A Carmen e o Jusceli tiveram até uma Melise e o Jusceli filho. O Antônio Carlos, o tio Nino casou com a tia Nega, teve o Júnior e a Graziella, a Sirlene. A Nazaré casou primeiro com o Antônio, depois casou com o Rafael Mena. A Nazaré tem o Dilermando, a Audrey e a Aline. A Rita de Cássia casou com o João Batista, tem a Deise e a Vanessa. A Edna casou com o Valdir, depois com outro Valdir, tem a Marcele, a Maria Rosângela casou com o Danton, teve o Manfredo, o Daniel e o André, e tá com o Luiz Carlos, e o Tarcísio casou com a Emília e o Gabriel. Então assim, ó, continuando ainda, os filhos do João Antônio, ainda tem a Júlia, que casou com o Altino, que tem o João Altino, o Francelino, a Benta e a Maria, e a Anália, que casou com o Marcos, que tem a Dorina, a Isolina, a Cantídia Emerim e o Antônio Manuel Paulino casaram com 2 irmãos. Só que vocês podem ver que o Guilherme João Emerim e ela era a Perpétua Brígida de Jesus. Vou te dizer, Só um pouquinho, fala por
nome. Colocavam tudo de Jesus nas mulheres. Então, na família Paulino, provavelmente as mulheres eram todas com o sobrenome de Jesus. E os homens, tudo que só quem tinha direito à herança eram os homens. As mulheres ganhavam uma vaca e uma vaca de Então, gente, assim, ó, eu quis socializar isso com vocês, porque eu já tinha essa vontade, assim, ó, de levantar a árvore, alguma árvore da minha família. Eu pensava às vezes em fazer da paz, eu sempre tinha esse pensamento. Daí um dia eu fui nessa casa aqui, ó, que eu encontrei, dessa família aqui de Sombrio, eu cheguei lá, tinha essa foto na parede. Não. Eu cheguei lá e disse assim, ó, e eu não sabia que eles eram Emerim. Eu cheguei lá e olhei a foto na parede e eu disse assim, avó Mariana Antônia. Daí ela, como é que tu sabe? Eu digo, não, a minha avó tem essa foto. A minha avó tem essa foto. E aí então, através dela que ela me disse que já tinha um site na internet com todos os dados pesquisados, isso aqui são todos dados com fundamentos, que o Valmir Emerim fez. O ramo do Valmir Emerim é do Antônio Francisco Júnior, que eles se fixaram aqui na Peroba, aqui pro lado da Santa Rosa, né? E então é essa parte aqui do Antônio Francisco. Então assim, ó, eu trouxe algumas fotos. Essa foto aqui eu peguei lá na casa da tia Carmen, eu e a mãe, e fomos lá na tia Carminha. E tem algumas fotos, essa aqui, na verdade, eu tenho uma que eu bati lá, mas essa aqui eu peguei na tia Rita. E assim, ó, eu não sei, assim, por quê, mas eu acho que... Adorou. Acho que sai daí. Eu acho que eu sou Emocionada. assim, ó, é bastante trabalhoso. Eu fiz bastante visitas, assim, ó. Eu tenho a Sanga Negra, mas é assim, ó, tu vai, faz a visita, tu pergunta. Eu não tenho documentos. Isso aqui é esse casalzinho aqui, ó. A gente não tem. Esse casal é uma foto que eu ganhei, não sei se foi da mãe ou do vô Manuel e da vó Ernestina. Essa menina aqui quem é? A Bernadette, né? Eu acho que é Bernadette, pensei que Bernadette. Não, essa menina é perpétua. Não, peraí. Perpétua, como assim essa foto? Ele pegou essa foto, mandou fazer uma foto para cada filho, para as pessoas que ele distribuiu. Ele mandou a nega, né, nega? A nega distribuir. Antes dele morrer, ele fez essas fotos para dar de presente. Eu ganhei uma delas. É na casa da Os irmãos, os filhos, os netos, ele Eu também fiz. Mandei um e-mail pra Dirlene. Dirlene, ela é o canal, é a pessoa, né? Dirlene, me manda uma foto de cada festa. A Dirlene me mandou. Aí eu fiz. Primeiro Café das Primas na Leia Nova Veneza, tá? 7/8/2010. Claro, foi o primeiro. Segundo Café das Primas na Márcia Araranguá, 18/6/2011. O terceiro Café das Primas na Leda Araranguá, 10/9/2011. O quarto foi na Nega, em Araranguá, 5/11/2011. O quinto foi na Carmen e na Edna, em Garuva, Guaratuba, dia 2/6/2012. O sexto foi na Graça, dia 22/9/2012. E o sétimo foi na Dirlene, dia 10 de novembro do ano passado. E o oitavo? E o oitavo aqui, depois vai vir uma moça bater uma fotinho nossa e aí cada um vai levar uma fotinho de hoje.